Então, segundo ano, com aquela chamada que eu dei para vocês, né? Já dá para vocês verem a minha carinha. Tá aqui o nosso primeiro conteúdo, funções oxigenadas, e nós vamos trabalhar com a função álcool. Gente, como é que a gente vai trabalhar com a questão das funções orgânicas? A função orgânica é toda vez que você apresenta um átomo que seja diferente de carbono e hidrogênio. Todas as vezes que você tem carbono e hidrogênio, você sabe que você vai estar trabalhando com hidrocarboneto. A partir de agora, quando você observar esse OH-, que é a hidroxila, que é chamado de grupo funcional, agora você vai ter a função álcool. Todas as vezes que isso aparecer, você vai ter um álcool. Esse álcool, gente, você vai ter os tipos dele, tá? Álcool é o nome da função, mas você tem os tipos de álcool. E por incrível que pareça, o primeiro tipo é o próprio álcool. O que é um álcool? O álcool é todas as vezes que você tiver uma hidroxila, tá? Ligada a um carbono saturado. Então, você vai pegar uma cadeia carbônica e você vai observar, gente, o carbono que a hidroxila está ligada. Não é a cadeia, é o carbono que a hidroxila vai estar ligada. Se ele só estiver efetuando ligações simples e a hidroxila está ligada nele, você vai ter um álcool. O fenol é quando você já vai ter uma hidroxila ligada a um benzeno, tá? Então, quem é o benzeno? O benzeno é aquele ciclohexano, que você vai ter as 3 ligações pi ou, na verdade, você vai ter a presença do anel benzênico. Então, todas as vezes que tu tiver o benzeno ligado com uma hidroxila, você vai ter um fenol. E, por fim, nós vamos ter o nosso enol. Enol, gente, é todas as vezes que tu tiver uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Nós sabemos que cadeias insaturadas é quando você tem a questão da dupla e da tripla ligação. O enol é toda vez que você tiver uma hidroxila ligada a um carbono que esteja efetuando uma dupla ligação, tá? Carbono insaturado. Consequentemente, se você tem uma função nova, você vai ter um sufixo novo. Então, vocês estavam utilizando o sufixo O, que é para hidrocarboneto, lá naquela tabela que eu coloquei, e agora vocês vão utilizar OL, que é quando você vai ter a função álcool. Então, OL vai ser quando você tiver um desses 3 tipos de álcool aqui, você vai utilizar esta terminação. Olha os exemplos aqui. O exemplo aqui de um álcool, olha lá. Você tem uma cadeia carbônica e você está observando que o carbono que a hidroxila está ligada, ele só efetua ligações simples, por causa que ele está ligado com hidrogênio, tá? E a nomenclatura dele vai ser a mesma coisa. Você vai contar os carbonos, você vai ver o tipo de ligação que está sendo feita entre esses carbonos, tá? Você analisa, se for simples, então você vai utilizar o infixo an e a terminação ol. Então, vamos ter uma cadeia com 2 carbonos, o nome desse cara ele vai ser o nosso etanol, que é o carinha utilizado em bebidas alcoólicas, é utilizado como combustível. Ele vai ser considerado dentro da química como um cara estável, tá bom? Ele é estável. E aqui nós temos o fenol, tá aqui a representação do fenol, tá? Olha ali, o benzeno ligado com uma hidroxila, fenol é o próprio nome fenol, ele também vai ser estável junto com um álcool, tá? Então, é isso que é um fenol, tá? Hidroxila ligada a benzeno. E olha aqui o enol. O enol, ele já é considerado o quê? Instável. Por quê? Porque você tem um carbono insaturado ligado com uma hidroxila. Isso é quando a gente está estudando lá no primeiro ano, que é quando você tem a instabilidade dos elétrons, tá? Muitos elétrons livres na camada de valência, isso causa uma instabilidade na molécula. Então, diferente do etanol, você vai ter quem? Etenol. O etenol é uma cadeia com 2 carbonos, fazendo uma ligação dupla, e um desses carbonos está com a hidroxila. Hidroxila ligada a um carbono fazendo uma dupla, e ele vai ser considerado instável. E por fim, os álcools eles vão ser classificados de acordo com o carbono que a hidroxila está ligada. O que isso quer dizer? Que se a minha hidroxila estiver ligada a um carbono de caráter primário, eu vou ter um álcool primário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, eu vou ter um álcool secundário.
E se a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, eu vou ter um álcool terciário. Então, gente, o conteúdo de funções oxigenadas voltada para álcool é isso, tá? Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para mim que eu vou estar te respondendo e resolvendo questões do exercício que eu vou te mandar, tá bom? Um abraço, um beijão e tchau!